Boa noite! Começamos o mês de julho e após 4 meses de pandemia afetando o Brasil, não estamos mais protegidos contra o vírus nem contra os efeitos da recessão. No programa de hoje, vamos falar sobre o plano emergencial das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, que traz soluções para a sobrevivência do povo e para a recuperação da economia durante esta crise. Na entrevista central, o médico sanitarista Gonzalo Vecina traz uma avaliação sobre a atual situação da pandemia no Brasil, que já soma cerca de 60 mil mortes pela doença. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. Central do Brasil. Após a pressão de movimentos populares e partidos de oposição, Bolsonaro prorrogou o auxílio emergencial por mais 2 meses. Mas, ao negar a gravidade da pandemia, segue sem apresentar soluções para o próximo período. Contrapondo a essa política da morte, as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular lançam novas medidas do plano emergencial. A proposta busca garantir a sobrevivência do povo e a salvação da economia durante este período turbulento. Quem tem as informações é Nayá Tawani. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo lançam um manifesto público para conter de forma urgente o avanço da pandemia. As reivindicações são para garantir a proteção necessária ao povo em meio à Covid-19, como explica Edson Carneiro, secretário-geral da Intersindical e do Operativo Nacional da Frente Povo Sem Medo. Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular lançaram em março a plataforma emergencial com diversas propostas para salvar a vida do nosso povo, como a garantia de renda para toda a população, forte investimento no Sistema Único de Saúde, a defesa da alimentação e do direito à moradia digna para toda a população, entre outras matérias. Agora estamos relançando a nossa plataforma e convidamos você a se engajar nessa luta, pela garantia do auxílio emergencial e elevação do valor para um salário mínimo. A plataforma emergencial também apresenta à sociedade uma avaliação das ações tomadas pelo governo neste momento de pandemia, como explica Adriana Marcolino, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Os movimentos realizaram um balanço das medidas adotadas e, em resumo, o balanço é que o governo federal apresentou ações insuficientes para proteger toda a população, ou que não chegam na ponta para quem precisa, ou ainda que retiram direitos. A plataforma atualizada ela também apresenta um debate sobre como retomar a economia após essa fase mais aguda da crise, né? Então, de que o Estado tem a capacidade de fazer os investimentos necessários para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Frei Gergen, do Rio Grande do Sul, explica que este plano emergencial reafirma medidas e propõe ações onde é necessária a mobilização popular para conquistar uma proteção igualitária durante esta crise. Essas medidas são importantes, são fortes e elas são também o fortalecimento da democracia aqui no nosso país, porque sem democracia nenhuma sociedade se ajusta, se ajeita e constrói justiça social, condições de vida e proteção do seu meio ambiente e da sua natureza. Plano emergencial da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, para fazer com que o Brasil e os brasileiros possam viver melhores, felizes, passar essa pandemia e construir uma nação justa, fraterna e humana. O setor cultural, responsável por empregar 5% da mão de obra nacional, é um dos que enfrenta dificuldades. Sem apresentações, sem cinema e sem shows, artistas e trabalhadores da cultura estão com as fontes de renda reduzidas. Um mês após a aprovação do Senado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Aldir Blanc, que promove um auxílio emergencial para os informais do setor. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A arte é assim. Precisa do talento, da performance e principalmente das aglomerações.
Mas a pandemia do coronavírus paralisou tudo. Diversos artistas interromperam seus espetáculos. Entrou em cena o papel do Estado. Esta semana, em Brasília, foi sancionada a Lei Aldir Blanc, que autoriza o auxílio emergencial da cultura. Os últimos dias de junho são de festa em Parintins, no Amazonas. Nesta época, milhares se reúnem na região para prestigiar os bois, Garantido e Caprichoso. Mas este ano, a festa foi cancelada e impactou a vida de diversos artistas. Um deles é o Wallace Barbosa, que há 30 anos trabalha no festival. A situação nossa em Parintins com a pandemia deixou todos os artistas impossibilitados de fazer arte, de trabalhar no que nós gostamos, que é fazer arte, fazer cultura. E nós estamos, assim, numa situação triste com a não realização do Festival de Parintins. E é para apoiar artistas como o Wallace e João que cresceu uma intensa campanha pela aprovação da Lei Aldir Blanc, como explica Tânia Farias, do grupo de teatro Olha Nós Aqui Travês, do Rio Grande do Sul. A gente tem que manter a mobilização, porque, na verdade, se demora a regulamentação da lei, ela pede uma questão fundamental, né? Essa lei é uma lei emergencial, né? A Lei Aldir Blanc é uma lei emergencial, então a velocidade com que ela vai ser implementada faz toda a diferença. Enquanto evitamos aglomerações, a gente pode acompanhar eventos culturais online diariamente. Música, teatro, dança. Quem dá a dica de onde encontrar esses conteúdos é a atriz e diretora teatral Beta Cunha. Parada Cultural. Acompanhe todos os dias o Festival Cultura em Casa, realizado pelo SESC de todo o estado de São Paulo. Todos os dias vocês poderão acompanhar espetáculos musicais, espetáculos de teatro e também espetáculos de dança, ok? Outra dica para quem gosta de live musical é para que vocês acompanhem Tereza Cristina. Todos os dias, uma boa MPB e um grande convidado também. Outra coisa, acompanhe as companhias de teatro aqui de São José do Rio Preto, que eu tô sabendo e que estão se reinventando e logo, logo terão aí, compartilhamentos de processos e novidades virtuais. Ok, pessoal? Fiquem ligados, um beijão e fiquem em casa, hein? Ficar em casa e tomar todos os cuidados de higiene são formas de reduzir a circulação do vírus e preservar vidas. Neste momento, o Brasil é responsável por 11% de todas as mortes por coronavírus no mundo. Na Estação Saúde de hoje, vamos saber se existe alguma relação entre o contágio e os tipos sanguíneos. Quem explica é o médico Pedro Carvalho. Estação Saúde. Uma questão que eu sempre me fiz e não vi ninguém comentar sobre é se existe algum tipo sanguíneo mais suscetível do que o outro para a contaminação do Covid-19. Há algum estudo, alguma informação sobre isso? Muito obrigado. Vou identificar 3 estudos principais, um realizado na China, o outro em Nova York e o outro realizado no Reino Unido. Vale dizer que são estudos observacionais, ou seja, não dá para a gente concluir exatamente sobre a relação entre o tipo sanguíneo e a Covid, mas até o momento são as melhores informações que nós temos. Todos os 3 estudos concluem a mesma coisa. Parece haver, sim, uma relação entre o tipo sanguíneo e o risco de se adquirir a infecção pelo novo coronavírus. O tipo sanguíneo A parece ser o mais relacionado ao risco da infecção, enquanto o tipo sanguíneo O parece ser o de menor risco de se adquirir o novo coronavírus. Lembrando que ambos os tipos são do tipo positivo, não tem relação com o tipo sanguíneo do tipo grupo RH negativo. Concluindo, grupo sanguíneo A e O positivo, A maior risco, O menor risco. Sobre os outros tipos sanguíneos, ainda temos que aguardar novos estudos. Chegamos ao segundo semestre do ano com muitas dúvidas sobre essa doença e com a perda de muitas vidas. Na entrevista central, Jonatas Campos conversou com Gonzalo Vecina, médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, sobre a evolução do vírus.
Entrevista Central. Boa noite a vocês que acompanham a Central do Brasil. A nossa entrevista central de hoje é com o médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, o Dr. Gonçalo Vecina. Governadores e prefeitos estão tomando medidas de flexibilização. No entanto, a OMS recomenda que só é possível flexibilizar o isolamento social quando se há um alto índice de testagem na população. Há testagem suficiente no Brasil? Infelizmente, nós estamos muito abaixo da média do mundo, né? Existem países que estão fazendo 450 mil testes dia, como a China. Nós estamos fazendo 30 mil testes, se estamos fazendo 30 mil testes. Então, estamos fazendo muito pouco teste e não tem como liberar sem fazer teste. Tem que fazer o teste e quem der positivo tem que ser isolado para parar de transmitir a doença para outras pessoas. Então, este é um dos nó górdios que nós estamos vivendo, sem dúvida. O senhor acredita nos testes de farmácia como uma forma eficaz da pessoa detectar se está ou não com coronavírus? Teste de farmácia e jogar cara ou coroa é a mesma coisa. Não gaste dinheiro fazendo teste de farmácia. O teste de farmácia diz, quando ele funciona, que são poucos os que funcionam, se você já teve, não diz se você tem. O único teste que diz se você tem é o RT-PCR. Esse daí que o governo tem que distribuir e fazer em todos nós. O teste de farmácia, os chamados testes sorológicos, eles só devem ser utilizados para medir quantas pessoas já tiveram. Isso vai ser mais importante mais para frente. Por enquanto, é desnecessário e, do ponto de vista de saúde pública, injustificável fazer o teste. Um elemento definidor para a abertura do isolamento social é a taxa de ocupação de leitos. Qual o quadro nas diversas regiões do Brasil? Algumas regiões estão numa situação um pouco melhor, em particular São Paulo, porque houve um crescimento muito grande do número de leitos no estado de São Paulo, por conta da implantação de hospitais de campanha, transformação de leitos e mesmo contratualização de leitos do setor privado. Mas, em vários estados, nós estamos próximos do colapso. E alguns estados já fizeram o colapso e estão se recuperando agora, como é o caso de Manaus. Mas a epidemia está indo para o interior, e no interior não tem nenhum leito de UTI. Então, os leitos de UTI da capital agora vão ser ocupados pelas pessoas das outras cidades importantes do Amazonas, que não têm leitos de UTI. Então, critério para abertura, para liberação de comércio, essas coisas, taxa de ocupação de UTI abaixo de 60%, queda consecutiva durante 14 dias de número de casos novos, e taxa de isolamento social medida pela antena dos celulares acima de pelo menos 50%. Esses são os 3 critérios mais importantes para fazer flexibilização de atividades econômicas sem matar pessoas. O resto é assassinato. O senhor recomenda que nós continuemos em casa fazendo isolamento social? Enquanto nós não tivermos vacina, a única alternativa que nós temos é ficar em casa. Particularmente se nós vivemos com ou somos dos grupos de risco, portadores de comorbidades ou idosos. Esta epidemia mata 2 pessoas em cada 1.000 pessoas até os 40 anos. Agora, ela mata 15 em cada 100 acima dos 80. Então, os velhos são muito atingidos por esta doença. Então, precisa tomar muito cuidado para não perder os nossos velhos queridos, pais, mães, avós. Então, grupo de risco, fica em casa. Os jovens saem, mas tem que tomar cuidado, porque quando volta, traz da rua o vírus e poderá infectar os seus entes queridos. Então, muito cuidado. Nós agradecemos a entrevista, professor. Boa noite, muito obrigado. Antes de encerrar, a gente te convida a enviar sugestões culturais e opiniões para a Central do Brasil. Nosso WhatsApp é 11 93081 3336.
Você pode também mandar um e-mail para redecentraldobrasil@gmail.com. Eu fico por aqui, até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.